Em uma época logo após o grande dilúvio, Noé, o sobrevivente da catástrofe, com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, começaram uma nova vida em um mundo renovado. Cã teve um filho chamado Canaã, em uma sociedade onde os filhos eram vistos como uma bênção, mas algo mudaria o destino de seu filho Canaã. Em uma ocasião, Noé foi encontrado adormecido e desnudo e embriagado pelo vinho, pelo seu filho Cã, o pai de Canaã. Vendo essa cena, em vez de o ajudar, em silêncio, ele contou para os seus irmãos, Jafé e Sem, e fez zombarias com o seu pai. Noé, ao ficar consciente do que havia ocorrido, em resposta à ação de Cã, amaldiçoou Canaã, seu filho, e esta maldição influenciou e moldou a história dos descendentes de Canaã, os povos cananeus. Mas você sabe como eles se multiplicaram? E qual foi o futuro desses povos? Será que até os dias de hoje existem pessoas que descendem de Canaã, o filho de Cã? Ao longo deste vídeo, vamos explorar mais sobre a vida dos filhos de Canaã, os povos cananeus, e como a maldição de Noé afetou a trajetória desse povo. Se você deseja compreender esse assunto, fique até o fim do vídeo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Depois do dilúvio que dizimou a humanidade, surgiu a imensa tarefa de repovoar o mundo. Com isso, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, foram os responsáveis por essa missão. Dessa maneira, eles se tornaram os ancestrais de várias nações, dando origem ao mundo que conhecemos hoje. A nossa atenção se volta para Cã, o pai de Canaã. Através da tradução de seu nome, que pode ser interpretado como queimado ou escuro, entende-se que Cã é considerado o pai de todos os povos pretos. Ele foi o progenitor de diversas nações e povos, com marcos históricos significativos e traços físicos marcantes. No livro de Gênesis, no capítulo 10, a Bíblia lista os filhos de Cã. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Dentre os descendentes de Cã, destaca-se Mizraim, tido como o ancestral, ou melhor, o pai do Antigo Egito, que possui sua origem dos povos negros. Por isso, em desenhos do Antigo Egito, vemos muitos homens egípcios descritos como preto. Em hebraico, a tradução de Mizraim significa literalmente Egito. E outra história marcante seria a de seu filho Cuxi, que deu origem a Nimrod, que é descrito na Bíblia como um homem poderoso na terra. Segundo a tradição antiga, Nimrod teria sido líder da construção da Torre de Babel, sendo poderoso em terra, tendo um vínculo com os povos sumérios antigos, que também eram povos negros. Apesar das histórias fascinantes de Cuxi, Mizraim e Put, o nosso foco é Canaã, o filho de Cã que foi amaldiçoado pelo seu avô, Noé. Em Gênesis, no capítulo 10, a Bíblia vai além e vai nos fornecer mais detalhes sobre Canaã. Ele e seus filhos migraram para a região que é a atual Palestina, e seus descendentes se espalharam por essa região e além dela. O versículo 15 começa a descrever os filhos de Canaã e as nações que eles fundaram. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os Sidônios, os primeiros, e os Hititas. Sidom é associado ao filho de Canaã, que fundou a cidade fenícia de Sidom, no atual Líbano. Os Hititas se tornaram uma grande civilização na Anatólia, na atual Turquia. Continuando, o versículo 16 diz: também deu origem aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgaceus. Jebuseus e Amorreus e Girgaceus faziam parte dos grupos que viviam na terra de Canaã, ou seja, seria alguma das tribos que habitavam naquela terra. O verso 17 adiciona mais descendentes, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus. Eveus, Arqueus e Sineus são menos conhecidos e menos mencionados na Bíblia, mas também são considerados alguns dos povos ou tribos filhas de Canaã que habitavam naquela terra. O versículo 18 conclui a lista: e os Arvadeus, aos Emareus,
aos ramateus, e mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. Arvadeus, Zamareus e Ramateus são todos ligados na região de Levante, no atual Líbano e Síria. Os versículos 19 e 20 estabelecem os limites da terra de Canaã. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra, ademais Zeboim até Lassa. São esses povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares, línguas, em territórios e nações. Portanto, os descendentes de Canaã, os povos cananeus, foram uma coleção diversificada de grupos que se estabeleceram em várias partes do Oriente Médio, cada um com suas próprias culturas, línguas e territórios. Uma curiosidade notável é que os descendentes de Canaã, mais precisamente os hititas e os jebuseus, foram responsáveis por fundar a famosa cidade de Jerusalém. Essa cidade é fundamental para a história de Israel e para muitas tradições religiosas ao redor do mundo. E ela originalmente foi fundada por esses povos cananeus, filhos de Cã. O livro dos Juízes, inclusive, vai mencionar que a cidade já foi chamada de Jebus, um nome que provém dos jebuseus, os filhos de Canaã, pois eles habitavam nela. Eventualmente, a cidade de Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi e se tornou parte do território de Israel. A conquista de Canaã pelos israelitas não significa que todos os cananeus foram dizimados ou expulsos. Na verdade, o livro dos Juízes documenta como os filhos de Israel conviveram com esses povos cananeus. O capítulo 3 dos Juízes, do versículo 5 e 6, descreve essa convivência. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Desposaram as filhas desses povos, deram os seus próprios filhos em casamento às filhas deles, e passaram a cultuar aos seus deuses. Essa passagem nos mostra que a história dos descendentes de Canaã é profundamente interligada com a de Israel. Essas diversas culturas não apenas coexistiam, mas também se entrelaçaram, com casamentos entre os grupos e adoção de práticas religiosas uns dos outros. Inclusive, foi através disso que os israelitas adotaram a famosa língua hebraica, que é uma língua camito-semítica. Então, onde a maldição de Noé se evidenciou? A maldição de Noé sobre Canaã se manifestou de maneira mais contundente com o eventual declínio e extermínio desses povos antigos. Os hititas, os jebuseus, os amorreus e outros povos cananeus, uma vez que floresceram e foram influentes, não existem mais como nações ou grupos étnicos distintos. Com o passar dos séculos, esses povos foram gradualmente absorvidos por outras culturas e nações. Suas identidades se diluíram na grande tapeçaria da história. As línguas que falavam, as crenças que tinham, as cidades que construíram, todas se tornaram ecos do passado. Contudo, é importante ressaltar que a extinção desses povos não significa que eles foram completamente apagados da existência. Pesquisas genéticas recentes sugerem que os cananeus podem ter deixado um legado duradouro no genoma humano. Embora não haja mais um grupo étnico específico que possa identificar como sendo um cananeu, é provável que muitas pessoas que vivem hoje tenham algum vestígio desses antigos cananeus em sua árvore genética distante. E através dessa abordagem, conseguimos compreender a origem, quem foram esses povos e o seu destino, abordando o assunto por completo. E se você gostou de saber sobre esses fatos, não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho, para sempre receber notificações de novos vídeos.